A gente tem visto cada vez mais, principalmente nas redes sociais, né, o uso da mentira para atingir, seja qual for o objetivo, né? E aí, será que esse aí vai ser o novo normal? Será que o que isso pode significar? Será que é o fim dos tempos, é o fim da sociedade? Será que a gente vai ter ferramenta para lidar com isso? Né? Como que a filosofia, a psicanálise pode ajudar a gente a entender e a lidar com essas questões? Então é isso que eu quero tratar aqui hoje. Eu sou o Felipe Capelari e esse canal, esse programa é o Abrindo a Caixa da Graxeira. Quem quiser entender o nome do programa e o que se passa aqui, pode assistir o vídeo anterior, que está tudo explicado lá. Então é isso, pessoal, vamos lá. O que motivou esse vídeo, assim, né? Apresentar assim a questão, o cenário, o que se passa. Eu vou tomar como exemplo aqui, como base, o que a gente viu na última eleição aí para prefeito, principalmente lá em São Paulo. Na verdade, é o caso de lá, né? Que um dos candidatos lá, não sei se vocês acompanharam, postou um laudo médico falso, né? Que acabou, querendo ou não, abalando ali a imagem do coleguinha dele lá. Então eu vou tomar por base, assim, é uma suposição, eu não tenho como afirmar nada, mas eu vou supor que o Marçal, quando publicou esse laudo, ele sabia que era um laudo falso, tá? Então é só uma suposição, mas só para a gente poder fazer essa análise aqui, né? Então eu vou supor que ele sabia e que ele fez isso com fins eleitoreiros, então ele fez isso para atingir o fim dele lá. Se a gente tomar assim, eu acho que é um caso que dá para usar como referência, assim, do que está se passando nos dias de hoje nas redes sociais, né, gente? Essa mentira, essa promessa de mundos e fundos, né? Faça esse curso, faça essa mentoria, faça não sei o que você vai ganhar tanto. E por aí vai, né? Diversas. Para não falar das fake news também, né? Então, a gente poderia pensar que essa questão da mentira como uma ferramenta para atingir os fins, ela é um componente do quadro do quadro maior, assim, que a gente chama de cultura, né? Dos dias de hoje. Vamos pensar assim, porque querendo ou não, a maneira como as nossas relações se dão, elas já estão tingidas com esse fenômeno, né? A gente já fica com o pé atrás, não sabe mais o que é verdade, o que não é, como se relacionar com essa questão, né? Então, as perguntas que surgem daí é isso. Pô, mas isso vai até onde, né? Isso tem um poder de corrosão, assim, das nossas relações e da sociedade mesmo, né? E será que a gente vai dar conta com isso, né? Vai dar conta disso? A gente vai ter ferramentas para lidar com essas questões, né, pessoal? Então são perguntas que eu quero me arriscar hoje aqui a falar um pouco brevemente, assim. É uma análise rápida que toma a psicanálise como referência, a filosofia, né? Pretendo percorrer, assim, então, dois pontos principais, que é a questão da verdade, que é uma questão filosófica crucial, assim, né? É um problemão, assim, para a filosofia, e o peso dessa relação, o peso da relação de cada indivíduo com a verdade, né? Como que essa relação se dá? A gente poderia simplificar, assim, eu vou fazer um resumo breve para depois entrar com calma. Se a gente for simplificar essa questão, a gente poderia simplesmente perceber que simplesmente tomar a lógica da correspondência entre aquilo que é dito e a realidade não cobre a experiência subjetiva da verdade. Ou seja, não basta a gente tomar o método da correspondência, ou seja, aquilo que está sendo dito corresponde com a realidade. Isso é muito natural e evidente para nós pensar assim. Porém, a realidade subjetiva ela é muito mais ampla e complexa do que isso. Então, só essa ferramenta ela não dá conta. E a gente vai olhar com calma isso mais adiante. E o segundo ponto que eu quero tratar seria a psicanálise nessa relação. Ou seja, como que a psicanálise entra justamente nessa relação do indivíduo com a verdade e os problemas eventuais que podem surgir daí. Né? Então a gente pode pensar que essa questão está presente nos nossos dilemas morais, né? Na própria causa do nosso mal-estar, do nosso sofrimento. Né? Então a psicanálise naturalmente vai evidenciar que é totalmente necessário a gente estar exposto a essas questões e elaborar essas questões. Né? Muito disso é o que acontece mesmo numa sessão de análise mesmo. Mas a gente pode olhar com mais calma mais adiante. Né? Então, pessoal, como que a gente se relaciona com a verdade? Né? Afinal de contas, o que é a verdade? Já que a gente está falando aqui de mentira, de notícia falsa, a gente vai precisar estabelecer a verdade para poder estabelecer o que é mentira, né? Então a gente vai perceber que no senso comum a gente tem uma lógica que é muito semelhante àquilo que o próprio Aristóteles colocou lá na metafísica, né? Que a verdade é definida como aquilo que corresponde entre o pensamento, ou aquilo que é dito, e a realidade. Né? Então ele tem até uma formulação, assim, dizer
dizer do que não é, ou do que não é, que é falso. Enquanto dizer do que é, e do que não é verdadeiro. Então, é um monte de palavra para dizer se é, se não é, não é. Né? Então ele faz essa afirmação, ele diz que uma afirmação é verdadeira quando ela corresponde com aquilo que está presente no mundo, na realidade. E é falsa quando não corresponde, que é o princípio da correspondência com a verdade. Isso é o nosso feijão com arroz, né, pessoal? É isso que a gente... Qualquer pessoa perguntar como que tu sabe o que é verdade, é assim que a gente vai responder. Né? Agora, a gente vai ver que tem uns probleminhas nessa história. Começam a surgir uns probleminhas. E por que essa questão ela é um problema filosófico? Tá? Justamente porque essa conceitualização ela é meio... ela falha em alguns momentos. Então vamos olhar com calma aqui alguns exemplos de momentos em que isso dá umas falhadas, assim, né? Por exemplo, um exemplo que a gente pode analisar é o seguinte: na matemática, por exemplo, se a gente disser que 2 mais 2 é 4, isso é uma afirmação verdadeira, né, pessoal? Eu acho que a gente não vai brigar por causa disso, todo mundo vai concordar. Mas não tem um fato físico ou concreto que valide isso, entende? Então não tem nada que eu possa tomar por base para validar ou corresponder que 2 mais 2 é 4, entende? Então ela é uma verdade matemática que ela parece que ela depende só da coerência lógica e ela não tem uma correspondência verificável, entende? Outro exemplo que a gente pode tomar são os fatos subjetivos, né? Então se alguém diz assim, o pôr do sol é muito belo, né? A gente vai perguntar, bom, mas o que é belo? A gente vai começar a encontrar um problema, porque o que é belo para um não é belo para outro. Né? Então são exemplos que já começam a colocar em xeque. Mas aí também alguém pode dizer assim, tá, mas isso são exemplos muito justamente subjetivos, né? Mas não é bem assim, pessoal. Se vocês derem uma olhada nessa imagem que eu vou colocar aqui, que é a ilusão de Miller-Lyer, tu vai ver que essas linhas, elas têm exatamente o mesmo comprimento. Mas quando a gente olha, parece que elas têm comprimentos diferentes, entende? E isso tá aí, pessoal, vocês estão olhando, vocês estão usando os olhos para ver, não é algo subjetivo, vocês estão olhando, né? Mas acontece esse pequeno probleminha, assim, essa ilusão, né, de que uma é maior do que a outra. Ou seja, isso mostra que tem outros fatores que interferem na leitura e, portanto, na verificação do que é verdade e o que não é, entende? Então, quando a filosofia trata da verdade, ela vai ter que tratar com todas essas questões. Né? E um último exemplo, assim, que é o mais da moda, vamos dizer assim, né? Que é os últimos desenvolvimentos assim da física, que é essa questão do princípio da dualidade onda-partícula, né? Eu não vou entrar aqui explicar isso, pessoal, porque nem posso dizer que eu entendi totalmente assim para poder aqui dar uma aula sobre isso. Mas basicamente, a grosso modo, o fato é que quando aquilo é lido de uma determinada maneira, se apresenta como onda, se é lido de outra maneira, se apresenta como partícula. E isso depende da maneira como é feita a leitura. Então isso deixa evidente que, naquele caso ali, não se trata de uma verdade posta e colocada no campo da realidade, e que a leitura é que vai determinar. Não. Acontece ali que a maneira como é feita a leitura, a resposta é uma, se é feita de outro jeito, é uma resposta contrária, antagônica. Então já começou a dar problema a questão da teoria da correspondência lá do Aristóteles, né? Então se a gente voltar, né, a gente deu toda essa volta para mostrar que simplesmente tomar essa teoria da correspondência como referência para validar a verdade pode dar problema. Vamos voltar lá para o caso do laudo falso, né? Como que a gente sabe que ele é falso? Bom, olha, a gente sabe que ele é falso porque, de fato, o Boulos não tem problemas com drogas. Né? A gente sabe também que um laudo falso, a princípio, ele não é capaz de criar realidade, né, pessoal? Eu não vou pegar um papel e escrever ali que o fulano é viciado em droga, e aí porque eu escrevi ele passa a ser. Isso é um tipo de loucura, né? A gente não vai pensar assim, né, pessoal? Mas o que a gente viu na prática é que não é bem assim. Onde é que eu quero chegar? Aquelas pessoas que se relacionaram com o laudo falso e tomaram ele como verdadeiro, para aquelas pessoas,
até o momento em que elas foram desmentidas, aquilo era uma verdade. Entende, pessoal? Então, é, é claro que não era uma verdade no sentido de corresponder com a realidade, mas era uma verdade subjetiva para aquelas pessoas. E a gente está falando aqui que a gente está falando aqui do campo filosófico, do campo subjetivo, né? E nesse sentido já basta para criar uma baita confusão, entende? Por quê? Porque o Marçal, tomando por base que ele sabia da falsidade do laudo, ele não precisava que o laudo correspondesse com a verdade. Ele precisava que aquelas pessoas naquele momento tomassem aquilo como uma verdade, entende? Então aquela verdade que era só uma verdade subjetiva, ela teve uma incidência na vida das pessoas. Então nesse sentido, a gente pode considerar que aquilo é um tipo de verdade, ainda que seja uma verdade que não condiz com a realidade, mas é uma verdade que operou. Então, quando a gente fala de subjetividade, quando a gente vai abordar a psicanálise, um tratamento psicanalítico, a gente vai se deparar com isso. De cara, assim, coisas que não necessariamente têm correspondência com a realidade, mas que têm um valor de verdade para nós, eventualmente, entende? Então, quando a gente não consegue falar de pessoas e não considerar isso, entende? Se a gente for falar aqui só de ciência dura, como se diz, a gente vai falar, bom, como é que é o funcionamento de um motor a gasolina, né? Enfim, nesse sentido, né, as correspondências químicas, biológicas e tal, aí beleza, aí com certeza a gente não vai pensar na subjetividade. Agora, nesse campo do que tá acontecendo nos dias de hoje, que é essa rede de mentiras e fake news, né, operando, quando ela opera, ela não opera ela opera junto com a nossa subjetividade, junto e inclusive ela se apoia na nossa falta de habilidade com essas questões, entende? Então a gente é como se a gente tomasse as coisas como preto ou branco, e justamente por a gente ter um pensamento tão analógico, essas pessoas que sabem lidar com essas manipulações aproveitam esses espaços, entende? Ou seja, nesse exemplo do laudo, se a pessoa simplesmente pensa, bom, se tem um papel ali que está assinado, é verdade, entende? Não tem sequer a dúvida, né? A pessoa não questiona muito, assim, né? Então é isso, assim, nesse primeiro ponto, a gente vai se deparar com essa questão. Uma simples lógica de correspondência com a verdade não dá conta de lidar com a nossa subjetividade, da maneira como a gente se relaciona, né? E o fato de que a gente se relaciona com esse mundo das ideias. E dá para manipular esse mundo das ideias e não necessariamente validar ele com a realidade, né? Nesse sentido, a gente poderia dizer que quando as palavras são colocadas, quando a gente manuseia com as palavras, a gente diz alguma coisa, escreve alguma coisa, a gente está criando realidade. Não estou dizendo aqui que a gente cria a realidade literalmente, né? Mas a gente cria, com a nossa linguagem, a gente cria uma realidade subjetiva, uma realidade do campo das ideias, que é com ela que a gente se relaciona. E é por isso que o fulano lá, que eventualmente viu o laudo, acreditou e tomou uma decisão de votar no Marçal, por exemplo. Né? Ele estava se relacionando com o que ali, gente? Com a realidade que não era. Ele estava se relacionando com um mundo subjetivo, um mundo das ideias. Então, nesse sentido, a linguagem cria a realidade. Né? E também, nesse sentido, a gente vai ter que começar a lidar com o fato de que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Entende? Por quê? Porque, de novo, vamos pegar o exemplo. O Boulos não é alguém com problema com drogas. Não é verdade? Mas ele foi, não foi? Na cabeça daquelas pessoas, naquele momento ele foi. Né? Claro que a gente pode, por exemplo, pegar exemplos um pouco mais complexos. Tá? Tem uma série no Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um caso que um avião decola para fazer a viagem e acontece alguma coisa meio misteriosa lá, que ele passam-se anos, assim, alguns anos, enquanto ele está fazendo o percurso, e aí quando ele pousa, passou esse tempo todo, assim. E as pessoas, os familiares que estavam em terra já não esperavam mais nada, né? O que aconteceu? Ninguém sabia o que aconteceu. E aí tem um caso de uma mulher que perdeu o marido nessa história. E aí ela se casa de novo, encontra outra pessoa
e inicia uma relação. Só que aí o avião pousa, né? E aí aquelas pessoas chegam e aí o ex-marido, então, né, dessa mulher chega e se reencontra com ela, né? E aí, como é que é isso, entende? Tipo, ela traiu ele porque, afinal, eles eram casados e o cara tá ali, ele tá vivo, né? É, entende? Então, assim, a gente não consegue aplicar nesse campo das ideias uma regra rígida para situações que a gente vive. E esse é muito dos problemas dos quais a gente passa e depois vai elaborar numa análise, por exemplo, entende? É o fato de que a realidade se dá dessa maneira, né? Os sentidos dentro dos quais a gente opera e vive e se relaciona, eles são criados e manipulados dessa maneira, que não é uma maneira necessariamente de correspondência com a realidade, entende? Então, nesse flanco, quando a gente não sabe lidar com essas questões, é aí que a gente é facilmente manipulado. Aí é aí que vem um laudo falso e nos engana, entende? Claro que esse é um exemplo grosseiro, né, gente? Muito grosseiro. Mas quando a gente começa a fazer uma análise, por exemplo, nossa análise pessoal, a gente vai se dar conta de como isso opera em âmbitos assim que a gente nunca imaginou da nossa vida, assim. E o quanto que isso incide, muito mais do que a gente imagina, muito mais, né? É... Então é isso, gente. Assim, resumindo essa primeira parte, é isso, é reafirmar, né, que a simples lógica da correspondência ela não funciona quando a gente está falando do humano, né? Quando a gente está falando da nossa subjetividade, de como que a gente se relaciona com essa realidade, né, que a gente vive, com esses mundos de sentidos dentro dos quais a gente vive, né? E então tá. E aí, pessoal, eu queria fazer aqui um parênteses assim, bem breve, assim, que é assim, a gente levanta aqui questões filosóficas, assim, né? E eventualmente a gente vê, tem bastante no YouTube disso, de quando algumas pessoas tratam questões filosóficas, eventualmente elas tomam um lado, é, uma proposição de resposta para essa questão como sendo a verdadeira e a final, assim, né? E simplesmente ignoram as outras proposições, assim, né? É, a gente poderia pensar que o filósofo, ou aquele que pretende estudar filosofia, ele deveria ser capaz de se relacionar com essas proposições todas, sem necessariamente, quando está expondo, né, sem tomar uma como uma verdade e impor aquilo para o ouvinte, entende? Naturalmente que ele vai ter a posição dele, né? Ele vai ter uma escolha. Vamos pensar assim, não tem como não ter uma escolha, é muito difícil, né? Ser totalmente isento. Mas quando a gente apresenta, a gente pode pensar que o filósofo ou o professor, enfim, ele não deveria apresentar a posição que ele adotou como final. Até porque, se fosse assim, já não seria mais uma questão filosófica, entende? Seria uma questão já resolvida. E aí, o problema de tomar uma questão filosófica como uma questão resolvida é que tu simplesmente passa por cima de todas as outras elaborações, assim. Como se elas fossem um tipo de burrice, um tipo de atraso, assim, né? E não é, pessoal. Não é. A questão da verdade, eu vou dizer para você assim, tá em aberto. É um problemão. É um problemão. São essas questões existenciais que não tem uma resposta simples, direta e objetiva, né? É, então é assim, por exemplo, quando a gente está tratando desses temas aqui, a gente está tratando de temas, por exemplo, da teoria do conhecimento. A gente está falando da verdade, a gente acaba tocando na teoria do conhecimento. É um tema espinhoso pra caramba, assim, né? Naturalmente, por exemplo, a própria psicanálise estrutural, que é a abordagem que eu sigo, ela vai ter a posição dela, com certeza. Agora, uma coisa é a gente olhar o tema de frente, entender a dificuldade e as proposições, tudo que já foi dito sobre aquilo, e demarcar a posição que é adotada. Mas eu não preciso fazer isso dizendo que eu tô certo de maneira final, assim, e os outros são tudo meio idiota porque não entenderam bem como é que a coisa é, sabe? Não, assim não funciona direito, sabe, gente? Então, nesse sentido, eu ficaria muito satisfeito aqui se eu conseguisse expor o problema, né? E aí, cada pessoa vai lidar com isso, assim, né? Porque afinal de contas é o máximo que tem para fazer. Então é isso, assim, vocês fiquem atentos, porque quando vocês se deparam com alguém que expõe dessa maneira, eventualmente a pessoa denigra a imagem do outro, né, tenta diminuir a posição, mas não entendeu direito, alguma coisa desse tipo, a pessoa está diminuindo, na verdade, uma questão filosófica profunda, né? Então é curioso, gente, é um tipo muito sutil, assim, de autoritarismo, sabe? E isso pode desenrolar, porque só o que precisa para isso desenrolar
são adeptos, né? Aí isso pode virar uma seita, assim. É, então, gente, finalizando esse porém, eu queria voltar, quero entrar então no campo de como a psicanálise olha para essas questões assim, né? O que ela teria para dizer desse quadro das fake news, das mentiras, dessa confusão, de como que a gente vai se relacionar com isso, né? Eu acho importante que a gente começasse de novo aqui, já abrindo um outro parênteses assim, já que vamos falar de psicanálise, uh, a gente deveria falar de psicanálises, né, com S no final, porque tem diversas abordagens, né, gente? Inclusive, a gente poderia também tocar aqui num estigma, assim, que tem sido reavivado, assim, tem se tratado nos últimos tempos, a questão da cientificidade, da psicanálise, né? Se vocês forem olhar isso com calma, vocês vão ver, tem um livro aqui do próprio Dunker, esse livro aqui, que ele aborda muito bem essa questão. Ele contra-ataca, assim, né, os ataques que são feitos na psicanálise, e, e é como se cobrasse um tipo de cientificidade que o assunto em si não consegue apresentar, entende? É como cobrar das ciências sociais uma comprovação do campo da química, entende? Não tem como haver essa comprovação. E aí tem também algumas coisas que aí é uma opinião pessoal minha, assim, algumas desonestidades intelectuais, assim, para cima do Freud, né? Porque naturalmente que ele fez as proposições dele e o corpo teórico dele, e enquanto ele fazia as próprias teorias, se vocês leem os textos dele, vocês vão ver que ele diz uma coisa, mas assim que ele vê que aquilo não faz muito sentido, ele quer alterar, ele altera, não tem problema nenhum. Ele reconhece, diz, olha, eu acho que até aqui isso aqui eu acreditava, mas agora já não faz mais muito sentido. Então a gente pode enxergar aí um anseio por cientificidade, entende? Ainda que a gente tenha o problema da comprovação, ele tinha o anseio de fazer ciência. E não se furtava de reconhecer aquilo que depois ele tomava como um erro. Ele ia lá e corrigia, né? Então, assim, naturalmente que são 100 anos, né, gente? Mais de 100 anos aí. Nesse período todo, teve muitas inovações. O campo teve muitos desenvolvimentos no campo da psicanálise e outros saberes que foram aportando conhecimento ali e foi renovando, né? Então, aí a gente vê algumas críticas à psicanálise que pegam teorias lá do Freud e não enxergam a psicanálise como um corpo maior, né, com diversos outros desenvolvimentos, e muitos autores que até realmente criticam pontos do Freud e propõem coisas novas, né? Como o próprio Lacan. Né? Então, nesse sentido, aí é uma opinião pessoal, penso que é uma crítica um tanto desonesta, assim, né? Seja porque cobram um tipo de comprovação que não faz sentido para esse tipo de campo do saber, e seja porque não reconhece todos os avanços, né? Não é porque um saber lá no início se baseava em algo que hoje é notório que não é verdadeiro, que a gente vai jogar todo ele fora. Se fosse assim, então a gente deveria jogar a própria ciência fora, porque em certo ponto a gente acreditou que a Terra de fato era plana, né? Apesar que ainda tem algumas pessoas que acreditam, né? Então essa é outra ressalva assim, que eu queria fazer. Né? O Lacan, por exemplo, ele trouxe diversos campos do saber para a psicanálise. A gente poderia pensar aí principalmente a linguística, né? A linguagem, o campo da fala e da linguagem. Então ele parte daí para reler o Freud, né? Então ele faz novas proposições, assim, né? Ele mexe com aquilo tudo, assim. Se vocês quiserem uma referência que aborde isso, tem uma leitura, que é esse livro aqui, Lacan, Revolução Negada, né, onde é apresentado bem detalhadamente os pontos que Lacan reestruturou, né? Vamos dizer assim. É isso, pessoal, não adianta, tem que ler, né? Tem que ler bastante, assim. Então, vamos adiante. Então, feitos esses parênteses, assim, gigantescos, né? Nós finalizados, como que a psicanálise o que ela pode aportar nessa questão dessa relação e desse momento que a gente vive de mentira, fake news, né?
a qualquer custo, assim, né? Atingir os fins a qualquer custo, seja com mentira que for, né? É, como a gente olhou antes ali o aspecto filosófico, que traz o problema da verdade e que acaba culminando em a gente ter que considerar que quando se fala da coisa humana, não é tão simples assim, não é tão preto ou branco a questão da verdade, não é sim e não. A gente pode fazer o link lá com as primeiras descobertas, digamos assim, do Freud, quando ele teoriza sobre o inconsciente, e ele aponta uma divisão do sujeito, né? Um dos aspectos dessa divisão é justamente isso, que eventualmente a gente quer uma coisa e não quer ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse dividido mesmo. A gente tem mais de um dentro da, tem mais de um é, tem mais de um dentro desse um, né? E que eventualmente é antagônico. Esse sujeito dividido, né? A gente poderia pensar também que a gente anseia por um tipo de estabilidade, né? A gente anseia por essa concretude, por essa correspondência com a realidade, como se a gente buscasse uma essência fixa nossa que nos garantisse, que nos desse uma estabilidade. Né? Só que essa descoberta freudiana do inconsciente, ela sacode, né? Na verdade, não é que ela sacode, ela é só uma descoberta, né? Ela é uma revelação de uma coisa que já estava acontecendo ali. Então, o sujeito, ele tem essas incoerências, esses paradoxos, né? Mas a psicanálise vai perceber que a gente anseia pela estabilidade, ou seja, pelo não paradoxo. Né? Poderia pensar que isso que está acontecendo hoje, principalmente nas redes sociais, a questão da mentira, das fake news, como um momento de superexposição a esse campo da linguagem no seu aspecto paradoxal mesmo, naquele aspecto difícil para nós de lidar. É justamente o fato de que a realidade com as quais a gente se relaciona, ela não é tão substancial e concreta como a gente gostaria, entende? Ela, tudo bem, ela pode ter um aspecto de correspondência com a realidade, mas ainda assim, ela tem um grande espaço de subjetividade, de sentidos com os quais a gente se relaciona, que não necessariamente tem uma âncora na realidade, mas que incidem na nossa vida. E tudo isso que está acontecendo hoje é uma prova disso, é uma comprovação disso. E se a gente está inapto, se a gente está inapto a lidar com isso, se a gente não tem familiaridade com isso, então tanto mais assujeitado a gente vai ficar a essa situação. A gente poderia trazer aqui também um ponto de convergência lá do que a gente falou do Aristóteles. O Aristóteles ele tinha interlocutores, alguns interlocutores que eram sofistas, né? E sofistas são vistos como manipuladores, aqueles que usavam a linguagem para justamente atingir os fins, assim, sem muito escrúpulo, né? Mas na verdade não é só isso, assim, não é bem assim, né? Os sofistas eles traziam justamente a denúncia de que essa realidade com a qual a gente se relaciona, ela é uma realidade totalmente marcada pelo campo da linguagem. Né? Então, esse debate do Aristóteles com os sofistas, ele é muito rico e ele pode nos dar muita ferramenta para lidar com isso que a gente vive hoje, com essa questão da verdade, a questão da mentira, entende? Porque ele evidencia novamente essas questões de como que essa realidade subjetiva com a qual a gente opera, como que ela é criada, como que ela funciona, qual é a lógica dela. Né? Então a gente pode pensar o sofista com no mínimo duas facetas, entende? Ele pode ter essa cara do senso comum, assim, daquele manipulador, né? Mas na verdade ele pode também ter a cara de alguém que está nos mostrando fatos interessantes, assim, que a gente deveria observar. Ele denuncia esse problema que a gente está apresentando aqui, entende? O próprio problema da verdade. Então, o sujeito quando vai lá e mente na internet é um problema, mas é também uma denúncia interessante, assim, uma denúncia do campo da linguagem operando. E para quem tem interesse de olhar para essas questões, tem esse livro aqui, que eu já indiquei em algum outro vídeo, que é um livro da Bárbara Cassan, que é Jacques, o Sofista. Né? Lacan, Logos e Psicanálise. Ou Lacan, Linguagem e Psicanálise. Então, talvez tenha ficado um pouco
difuso as coisas que eu tenho trazido aqui, principalmente no campo da psicanálise, mas eu posso resumir apontando para o fato de que a psicanálise lacaniana, essa estrutural, essa que ela se aporta, ela é fundada em cima do campo da linguagem. Então ela vai analisar essas questões, ela vai denunciar como que se dá o campo do sentido no qual a gente vive, no qual a gente mantém nossas relações, né? E vai nos dar ferramentas para lidar justamente com essas questões que a gente vive hoje, né? É como se a gente fosse uma presa fácil, assim. Se a gente não olhar para essas questões, a gente é uma presa facílima para esses vendedores de promessas, assim, né? E naturalmente que a gente precisa de um processo para se dar conta disso, entende? A gente pode ter um processo que é de estudo teórico, mas a psicanálise em si, ela tem uma etapa de análise, que é a análise pessoal feita com um analista semanalmente, tempo que for, porque naquele momento ali, naquela prática, que é a prática do sujeito falando, ele está se relacionando com tudo isso que está sendo dito aqui. Ele está principalmente se relacionando com o campo da linguagem, se a gente fosse simplificar de modo muito grosseiro, assim, né? E nessa relação ele vai se deparar com tudo isso que está sendo dito aqui, mas aqui está sendo dito em forma de teoria, né? Na prática, numa sessão de análise, ele vai se deparar na prática. E ali a gente vai ganhando uma familiaridade, a gente vai ganhando uma habilidade de lidar com essas questões. Porque, sem dúvida, muito do nosso sofrimento vem, do nosso mal-estar, né, nossa vida, vem da inabilidade de lidar com essas questões. Então é isso, pessoal. Espero que a gente nunca fecha o assunto, né? Na verdade, quanto mais a gente estuda, mais amplo e mais complexo vai ficando, mas também vai dando mais clareza e espaço, assim, para a gente operar. Então espero que tenha sido de alguma utilidade aí. Valeu, até o próximo vídeo.